Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church em Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Mas vamos ler comigo 2 Reis 4, 8 em diante. Por favor, preste muita atenção nessa leitura, concentre para que você receba totalmente a palavra de Deus. Lembre-se que hoje é primícia, não é? Esse dia do Senhor não é seu. Muito bem. 2 Reis 4, 8 em diante diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo o homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse dia que é do Senhor, essa é a primícia do Senhor, aquele dia que o Senhor escolheu para ressuscitar, para nos dar essa mensagem que o Senhor é o primeiro no nosso coração. Ó Deus, e nessa noite nós queremos consagrar mesmo esse dia ao Senhor e clamamos em nome de Jesus que a Tua palavra, Senhor, nos ilumine, a Tua palavra fale conosco, a Tua palavra nos alimente, a Tua palavra nos opere, porque ela é a espada de dois gumes, a Tua palavra, Senhor, nos dê direção nessa noite. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, revela essa palavra no nosso coração. Se você crê, aplaude Jesus bem forte. Aleluia. Muito bem, agora presta bem atenção. É muito linda essa história, eu amo essa história. Então, só para que a gente contextualize aqui, para a gente entender o que é que está acontecendo. Então, o Eliseu, o grande profeta Eliseu, sempre passa ali por aquela cidade chamada Sunem. E aí, um dia que ele passa ali, uma mulher rica ali, não é? A gente chama de sunamita, mas na verdade é porque ela era mulher de Sunem. Não é o que o nome dela é sunamita. Então, o Eliseu passa ali e aquela mulher e o seu marido constrangem o Eliseu a comer pão, a fazer um lanche ali. E eles fazem uma amizade, batem um papo. E agora, toda vez que o Eliseu passa em Sunem, parece que ele vai muitas vezes ali, ele é chamado então para lanchar. Até que um dia essa mulher fala para o marido dela: amor, vamos fazer mais do que isso. Não é? Eu vejo que esse homem é um homem de Deus, é um santo homem de Deus. Eu vejo a obra que ele está fazendo aqui em Sunem. Vamos cooperar com ele? E aí, vamos fazer aqui na nossa casa. Pensa, ela era uma mulher muito rica, né? Imagina que ela não fez ali um negócio muito feio. Ela fez uma coisa muito legal na casa dela. Não ia estragar a casa dela, né? Fez um quarto ali para o profeta top, colocou ali uma mesa, uma cadeira, um candeeiro e uma cama. Olha só, e aí para ele e para o Geazi, quando eles passassem por ali, eles teriam agora um quarto de hotel top para ficar, né? Então, muito tremendo isso, irmãos. E esse Eliseu aqui, com quem essa mulher cooperou, olha só, esse homem é um homem muito, muito, muito poderoso na Bíblia. Ele é o sucessor do Elias. Eu digo que ele é um gigante da fé, não é? Ele ressuscitou um morto, ele multiplicou pães. Olha só, a primeira multiplicação foi o Eliseu que operou, inclusive. Ele abriu o Jordão, ele jogou a capa do profeta Elias e o Jordão se abriu. Um cara muito poderoso. Agora, irmãos, a coisa mais importante, anote isso aí, a coisa mais importante que o Eliseu fez, a coisa mais importante do ministério do Eliseu nem foram esses grandes milagres. Na verdade, era a mensagem que ele carregava. Uma mensagem de reconciliação do povo com Deus. Uma mensagem de salvação. Uma mensagem de redenção. Esse cara é um tipo de Cristo na Bíblia, o profeta Eliseu. Então, essa mensagem que ele levava, olha só, era muito respeitada até por homens como o Josafá. Olha o que diz o Josafá em 2 Reis 3,12. Disse Josafá: está com Eliseu a palavra do Senhor. Olha só, não somente isso, o Eliseu não só tinha aquela grande missão que era muito mais poderosa do que todos os milagres que ele operou, e foram muitos, não é aquela missão de levar a mensagem de Deus para o povo de Deus. Olha só, mas também ele treinava
novos profetas para levarem essa mensagem. Olha o que diz aí, 2 Reis 6:1. Eliseu dirigia um grupo de profetas. Quem está comigo aqui? Então, veja bem, o que o Eliseu estava fazendo ali, não só em Sunem, mas em toda aquela região? Qual era a grande missão do Eliseu? Era reconciliar o povo com seu Deus. Então, na verdade, o que Eliseu estava fazendo era levar salvação para as pessoas. Era reconciliar o homem com Deus. Era ganhar almas. Quem está me entendendo? O Eliseu estava ganhando almas. E quando a sunamita entra nessa história, o que ela faz? Irmãos, ela não está ganhando almas diretamente como o Eliseu. Ela não está pregando a palavra diretamente, mas ela está fazendo algo que vai facilitar o trabalho do profeta, do homem de Deus. Vocês estão me entendendo ou não? Irmãos, eu estou aqui pregando o evangelho para vocês, mas eu não estou sozinho, nós somos um time. Olha, agora mesmo nos 12 dias, algumas pessoas falaram comigo assim: pastor, tem muita criança aí e tal, tem que colocar as crianças lá na salinha. Só que o pessoal do Ministério Infantil estava fazendo também aqui os 12 dias. Então não tinha gente. Mas também eu aproveitei e falei assim: não, deixa essas crianças aí no meio, não é? Deixa elas aí para que a igreja entenda a importância do ministério infantil. Está entendendo? Não é? Está entendendo? Então, quando eu estou pregando aqui agora, olha, então, eu digo que essa igreja é maravilhosa para pregar, irmão. Não, sério, sério. Eu amo pregar aqui. Porque, olha só, olha como é bonito. Vocês são tão bonitinhos, tão lindos. Todo mundo prestando atenção, não é? E sabe uma coisa que me dá muita paz? Saber que as crianças estão lá sendo edificadas também. Não é? Eu não fico assim: as crianças não estão nos atrapalhando. Eu não me preocupo com isso. A minha preocupação é: elas estão sendo edificadas lá. Então nós somos um time. Quando vocês chegarem, irmãos, eu não faço nada, na verdade, não é? Eu chego ali e eu fico me preparando, não é? E aí tem um time cuidando da entrada, todo mundo trabalhando aí o nosso acolhimento. Quando está chovendo, o pessoal vai buscar lá fora de sombrinha, de guarda-chuva, coisa mais linda. Esse ministério de louvor aqui, sobrenatural, meu Deus do céu, não é? E olha, eles chegam aqui 7 horas da manhã, às vezes até mais cedo, para arrumar tudo, preparar. Eles ensaiam durante a semana, vocês vão embora de manhã, eles voltam também à tarde. Meu irmão, está todo mundo trabalhando. Então é fácil, quando eu subo ali, eu digo: é muito fácil pregar numa igreja depois de um louvor desse. É muito fácil. Então, irmãos, eu não estou fazendo sozinho. Tem um time aqui, tem um time de sunamitas e sunamitos, aleluia, né? Então, o profeta Eliseu, ele está levando uma mensagem de redenção, ele está levando uma mensagem de salvação. Irmão, o que ele está fazendo na verdade? Ele está levando o evangelho, vamos colocar assim. Tudo bem, Eliseu é no Antigo Testamento, o evangelho de Jesus está no Novo Testamento, mas é essa a essência. Ele está, na verdade, pregando o evangelho, e a sunamita está cooperando com o evangelho. Eu quero ler só alguns versículos antes de entrar, porque o meu tema nessa noite é as recompensas dos ganhadores de almas. Diga glória a Deus. Mas quem é que está ganhando alma? O que nós estamos fazendo aqui no Ministério de Louvor? Ganhando almas. O que o Ministério Infantil está fazendo lá com as crianças e nos ajudando também? Ganhando almas. O que o acolhimento, a atmosfera está fazendo? Ganhando almas. O que essa mídia aqui, que depois vai colocar na internet essa palavra, está fazendo? Ganhando almas. Todos nós estamos ganhando almas. Nós somos um time de ganhadores de almas. Aleluia, glória a Deus, não é? Então vamos lá. Deixa eu te mostrar só alguns versículos a respeito do poder, da importância do evangelho. Olha o que diz Romanos 1,16. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uau! Romanos 1,17 diz: a justiça de Deus se revela no evangelho. Deus nos considerou justos, justificados pelo sangue do seu Filho. Aleluia, está no evangelho essa verdade. Efésios 1,13 diz: o evangelho é a palavra da verdade. Irmãos, a salvação das pessoas depende totalmente da pregação do evangelho. Olha o que diz Marcos 16,15. E disse-lhe Jesus: vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer no evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crer no evangelho será condenado. Meu Deus, olha a responsabilidade. Por isso que a Bíblia diz: como que eles crerão se não há quem pregue? Como que essas pessoas vão conhecer essa verdade? Que Jesus morreu no nosso lugar para nos salvar, se nós não estamos pregando o evangelho. Então o evangelho é muito importante, irmãos. Até o final de tudo está ligado ao evangelho, sabia disso?
Olha lá em Mateus 24, quando você lê a Bíblia lá, você vai ver que os sinais do final dos tempos. Aí, guerras e rumores de guerras, pandemias em todas as partes. Olha só, nação contra nação. Meu Deus, reino contra reino. Já está acontecendo, não é? Mas ele diz assim, mas tudo isso é só o princípio das dores. Mas o grande e último sinal, o checkmate, está em Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A internet levou o evangelho até os confins da terra, até aqueles lugares onde o evangelho era proibido de entrar, porque entrava através dos missionários. Irmãos, agora entra através da internet. O evangelho está entrando em todo mundo. O último sinal que faltava para o fim era o evangelho entrar em todo o mundo. E eu vou te falar uma coisa, já entrou, irmão. Nós estamos muito próximos, aleluia. A gente tem que festejar a Maranata. Ora vem, claro que antes disso vem perseguição, antes disso vem grande tribulação, não é? Não sei se você pode dizer glória a Deus por isso, mas depois disso, não é? Ele vem, o Espírito e a noiva dizem, vem Senhor Jesus. Agora, irmãos, escuta bem, o que essa sunamita está fazendo? Ela está envolvida com essa coisa que é a mais importante do universo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é? A verdade de Deus, a justiça de Deus, ela está envolvida com essa verdade que é responsável pelo final de tudo. Essa verdade que pode salvar as pessoas se elas crerem. Meu Deus, ela está envolvida com isso. Isso é muito poderoso. Então, irmãos, quando nós estamos envolvidos diretamente, como eu faço, eu sou o pregador do evangelho, ou indiretamente, como vocês estão fazendo, de alguma forma vocês estão envolvidos nisso, irmãos, nós recebemos recompensa. Por quê? Porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Vocês estão me entendendo? Tem alguém me entendendo aqui? Irmãos, a igreja existe para isso. A igreja não existe para que você venha aqui, receba uma oração e você seja curado e vá embora e só isso. Não, não é só isso. A igreja existe porque ela é a luz do mundo. Ela é o sal da terra. A Bíblia diz que se ela deixar de iluminar ou de salgar, ela perdeu o valor dela, ela só serve para ser pisada pelos homens. Nós estamos aqui para pregar o evangelho da salvação às pessoas, amém, queridos? Agora, você pode pregar, como eu creio que, eu orei ali de joelhos agora, quando o Marcão mandou orar, eu orei de joelhos, Senhor, levanta novos pregadores, novos Eliseus aqui essa noite, pessoas que vão pelo mundo pregar o evangelho, mas também levanta novas sunamitas e novos sunamitos, né, que vão investir naqueles pregadores do evangelho. Quando nós estamos envolvidos direto ou indiretamente com a pregação do evangelho, estamos no centro da vontade de Deus, então nós estamos honrando a Deus. E olha só o que diz 1 Samuel 2,30, aos que me honram, eu honrarei, diga glória a Deus. Então é isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Tem recompensa para aqueles que estão ganhando almas, diretamente ou indiretamente. Quando eu faço um apelo aqui à noite, e vem uma multidão de pessoas entregar sua vida a Jesus Cristo, irmãos, eu vou te falar uma coisa, o galardão não é só meu, é nosso, aleluia, é nosso. De todos aqueles que estão envolvidos, eu lembro uma história, ainda nessa introdução, para a gente entrar nessas recompensas, que marcou minha vida para sempre. A gente estava casado, já eu e a Meila, e a gente morava numa ilha, né, ali próximo de Belém, eu e a pastora Meila, missionários, aleluia, né? E aí eu mandei cavar um poço. Vocês sabem o que é um poço? É uma cisterna, vocês chamam de cisterna aqui, não tinha água encanada. E eu mandei cavar um poço, já era assim o luxo. Na minha casa ia ter um poço só para mim, aleluia, né? E aí eu mandei cavar um poço, e eles cavaram o poço ali, e irmãos, era muito fundo, mas muito fundo, e eu fiquei só olhando aquela história lá. Quando o cara chegou lá no final, aquela luta, aquele cara cavando ali com a picareta, porque ele passou por uma grande rocha, e aí ele quebrou aquela rocha, e o cara aqui em cima ficava segurando a corda e ficava jogando ar para ele. E aí, no final da história, começou a brotar água, aleluia, temos água, agora, aleluia, agora ficou mais fácil, porque eu ia buscar água mais longe. Aí, irmãos, na hora de eu pagar, aí, quando eu paguei, ele pegou o dinheiro e dividiu a metade para o cara que segurou a corda. E ele ficou com a metade, eu falei, não, eu não, como assim, irmão? Eu não estou entendendo isso. Ele falou, rapaz, esse cara aí é o cara que eu confio para fazer essa missão.
Eu não confio a minha vida na mão de outro, não. Então, o galardão, né, ele estava me dizendo assim, não, então a gente reparte. Aí eu pensei, é assim, quando eu prego o evangelho, eu recebo um galardão, mas aqueles que cooperam com a pregação do evangelho de alguma forma, recebem o mesmo galardão, porque a Bíblia diz que aquele que recebe o profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Então, quando for lá, na consumação dos tempos, quando a gente for receber o galardão, metá, aleluia. Então, eu recebo uma parte, mas aqueles que trabalharam no Ministério Infantil, aqueles que tocaram, aqueles que serviram, aqueles que pagaram o preço, aqueles que convidaram uma pessoa, aqueles que trouxeram aquela pessoa que converteu, de alguma forma eles participaram, eles vão receber a mesma recompensa. Dá uma salva de palmas para Jesus. Muito bem, vamos avançar. Então, eu quero te mostrar, aqui é bem rápido, eu precisava dessa introdução um pouquinho maior para você entender esses princípios, mas eu quero te mostrar então a recompensa, ou as recompensas daquelas pessoas que estão ganhando almas. As recompensas dos ganhadores de alma. Então, a primeira recompensa da sunamita, por ela se envolver ali, mesmo que indiretamente, na salvação de pessoas. Diga comigo, realização do grande sonho da minha vida. Bora repetir isso bem forte. Realização do grande sonho. Quantos aqui tem um grande sonho? Quando eu falo grande sonho, eu digo assim, um sonho que para você parece impossível. É esse que é grande sonho. Tem alguém aqui de novo? Vamos ver. Aleluia, aleluia. Irmãos, olha só o que diz aí, 2 Reis 4:13. Ela nos tem tratado com muita abnegação. Então eles estão ali na suíte top das galáxias, aleluia, curtindo aquela lamparina. Sabia uma coisa interessante? Naquela época as pessoas dormiam em esteiras no chão. Só os ricos tinham móveis. Uma cama era um artigo de luxo. Uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Porque o que se queimava era o óleo, que era muito caro. Não tinha empresa que produzia óleo. O óleo era manufaturado. Era uma coisa muito difícil de fazer. Só rico tinha esse acesso. Irmão, pensa bem. O cara chega agora, profeta Eliseu, aleluia, na suíte dele, aquela caminha gostosa, king size. Aí ele deita ali, não é? O Geazi está lá na caminha de solteiro dele, né? E o profeta ali descansado, tranquilo. Aí ele fala para o Geazi, Geazi, essa mulher tem tratado a gente com tanta abnegação. Ela tem cuidado tanto da gente. O que a gente pode fazer por ela? Será que tem alguma coisa? Você pensa bem que ela é muito rica, eu não tenho dinheiro para fazer nada, dá um presente para ela. Aí o Geazi dá uma informação para o profeta. Aí o profeta pergunta, o que se há de fazer por ela? O Geazi responde, ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Irmão, preste atenção. Quando nós investimos no evangelho, nós somos lembrados por Deus. Quem está me entendendo que foi Deus que colocou aquele pensamento no profeta? Foi Deus que incomodou o profeta. Talvez ele sonhou, né? Sei lá o quê. Mas ele está ali em crise. O que a gente pode fazer por ela? Deixa eu te falar uma coisa. Aquelas pessoas que estão envolvidas no evangelho são inesquecíveis para Deus. Sabe, ter um filho ou não ter um filho não tem nada a ver com o reino. Não vai mudar nada para o reino, mas era tudo para a sunamita. E Deus falou, ela está preocupada com aquilo que é a minha preocupação número 1, a salvação das pessoas. Eu vou realizar o sonho dela. E aí Deus começa a incomodar o profeta, começa a colocar um peso no coração do profeta por ela, aleluia, glória a Deus. E aí o profeta quer fazer alguma coisa por ela. Eu quero profetizar na sua vida, quando você se envolve com o evangelho, as pessoas vão pensar em você. Vão pensar em você, vão lembrar de você. Mas tem uma área que está estéril na vida dela, não funciona. Justamente naquela área que ela quer tanto um filho, justamente naquela área que ela tem um sonho tão grande, não funciona. Não funciona. O marido dela já passou da idade, já está muito velhinho, e aí precisa de um grande milagre. Quem está me entendendo? Irmãos, e isso é muito tremendo, porque olha só, o que o evangelho tem a ver com isso? Porque olha o que diz João 1,4, a palavra era a fonte da vida. Eu quero que você me acompanhe. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. Diga assim, o evangelho é a vida. Diga comigo, o evangelho é a luz. Então presta atenção, se eu estou levando a palavra da vida para uma pessoa, se eu estou levando a luz para uma pessoa, você está me entendendo que essa vida e essa luz passou primeiro por mim? Quem está me entendendo? Então, irmãos, quando eu me envolvo com a pregação do evangelho, direta ou indiretamente, vida e luz passam por mim. Toda área estéril na minha vida volta a produzir frutos. Diga glória a Deus. Aleluia.
Não é? Irmãos, eu sei o que eu estou falando, porque quando eu estou pregando essa palavra para você, ela passou primeiro por mim. Ela me desafiou. Eu disse, meu Deus, eu estou envolvido com isso. Eu estou pregando o evangelho, mas eles também estão. Nós temos recompensas tremendas. Eu tenho que contar para eles. Mas, irmãos, eu recebi primeiro. Ela passou em mim. Então, quando você leva uma palavra para alguém, quando você preocupa com a salvação de alguém, que você ora por alguém, pela salvação daquela pessoa, vida e luz passam pela sua vida te curando, te libertando, te limpando, para você produzir frutos, para você realizar sonhos na sua vida pessoal. Diga glória a Deus se você crê nisso. Aleluia. Então, qual que é a primeira recompensa do ganhador de alma? Realização dos sonhos pessoais. Deus quer realizar esse sonho pessoal, sim. Ele quer. E a segunda coisa, o que é que ela vai experimentar como uma recompensa por ela ganhar, ou pelo menos estar envolvida com ganhar almas? Ela experimentou o poder da ressurreição. Diga, o ganhador de almas experimenta o poder da ressurreição. Olha o que diz aí, 2 Reis 4:20. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até meio-dia, e então ele morreu. Aí ela carregou para o quarto de Eliseu. Quero que você grave bem isso. Para onde ela carregou o menino? Para o quarto de Eliseu. E o pôs aonde? Na cama do profeta. Depois ela saiu e fechou a porta. Então, irmão, vocês conhecem bem essa história. O menino já agora é um adolescente. O sonho cresceu. Aleluia. O sonho cresceu. A empresa cresceu. Aquele grande desejo cresceu. Aquilo que você tanto queria cresceu, ficou grande, e o menino cresceu, está ajudando o pai no campo. A Bíblia diz que ele começa a ter uma grande dor de cabeça, uma forte dor de cabeça. O pai fica com o menino ali, e no desespero ele fez como todo bom pai faz, levou para a mãe. Estou brincando, não estou brincando. E aí ele levou o menino para a mãe dele, e a mãe dele pegou o menino, talvez orou com ele, ficou ali no colo dela, ele passando mal, não tinha médico, não tinha farmácia, para onde levar o menino, o que é que ela vai fazer, só tinha oração mesmo, mas o menino morreu. Irmãos, e é interessante isso, quando ela pega o menino morto, ela sobe as escadas, entra no quarto do profeta, coloca o menino na cama do profeta, tranca a porta, pede para o marido, arrume um animal para mim, eu vou até o profeta. Ele fala assim, hoje nem é dia de lua nova, nem é um feriado especial, o que é que você vai fazer com o profeta? Não é? Aí ela diz, está tudo tranquilo, ninguém entra no quarto, ok? Ninguém entra no quarto, proibido entrar no quarto. Trancou a porta e ela foi atrás do profeta. Irmãos, a Bíblia diz que quando ela chegou lá com o profeta, ela se agarrou no pé dele e disse para ele assim, tão certo como vive o Senhor e vive a sua alma, enquanto você não for lá e colocar a mão sobre o meu filho, eu não saio daqui. E lá vai o profeta Eliseu, irmãos. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu, vocês sabem, colocou a mão na mão do menino, os olhos nos olhos do menino, a boca na boca do menino. E aí o menino ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, irmãos, o que isso tem a ver com a gente? Quando nós estamos envolvidos com a pregação do Evangelho, nós temos o poder da ressurreição em nós. E sabe, eu penso que aqui a gente tem que tomar posse disso. Você está envolvido de alguma maneira? Não é? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas de alguma maneira você está envolvido. Você está envolvido nesse processo de ganhar almas, como eu disse. Não é? Você tem uma participação nisso. Você tem que fazer igual o rei Ezequias, lembra? Deus mandou o Isaías lá e dizer para ele assim, você vai morrer. Não tem mais jeito, arruma a tua casa porque você vai morrer. Aí o que foi que o Ezequias fez? A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e chorou, e ele orou assim, Senhor, tu tens visto o tanto que eu tenho te servido fielmente na tua obra. Quem está me entendendo? Não é? Senhor, tenha misericórdia de mim. Considera isso, que eu sou um servo do Senhor. O Isaías já ia longe, Deus falou para ele, volta lá. Fala por Ezequias que eu ouvi a oração dele, vou dar mais 15 anos para ele. Irmão, a gente tem que tomar posse disso, Senhor. Eu estou te servindo. Pessoal do louvor aí, ó. Pessoal do louvor. Rapaz, o cara vem para cá de manhã cedo, ensaia, faz o louvor, volta para casa, volta de novo, toca, tal. Vocês têm muito valor. Não é? Se eu vejo isso, Deus está vendo também. Vocês estão participando disso tudo aqui. Hoje à noite, quando vierem as pessoas para cá para frente, entregarem a vida a Jesus, vocês têm participação nisso. Então, se vocês têm alguma área, o sonho morreu, ou o sonho está doente, reivindica isso, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, tu tens visto que eu tenho te servido, eu sou teu servo, eu tenho invertido até financeiramente no teu reino, eu tenho invertido, não estou te cobrando nada não, se o Senhor não me der, está tudo bem, mas Senhor, considera isso.
tenha misericórdia de mim, aleluia. Acho que a gente não toma posse dessas coisas, né, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa, o poder da ressurreição está em nós. Irmãos, a essência da pregação do evangelho é a ressurreição. Quem está me entendendo? Olha só, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Essa era a verdade. Até a Meila falou para mim assim, né? Porque ela diz que tudo eu vejo uma coisa boa. Não é? Aí ela falou assim, amor, você sempre começa por um elogio, sempre vê a coisa boa. Mas a salvação começa com uma má notícia. Qual era a má notícia, ela disse? Qual era a má notícia? Todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Não tinha mais jeito para nós. O evangelho começa assim. Quem está me entendendo? E agora? E agora, o que a gente vai fazer? Não tem jeito, tem que morrer. O salário do pecado é a morte, tem que morrer. Então o que é que Deus faz? Ele envia o filho dele. Ele envia um filho dele, a coisa mais preciosa, o primogênito. Aí ele envia o filho dele como homem. E ele é tentado em todas as coisas. E ele vence o pecado, ele não veio com privilégio nenhum. Ele deixou a sua glória, Filipenses capítulo 2. Ele deixou a glória de Deus, ele veio 100% homem. E aí ele é tentado em todas as coisas sem pecado. E aí, irmãos, então ele pode agora morrer por nós. Ele pode pagar, então, por esses pecados. Aí na cruz ele diz, está pago. Quando ele disse, está consumado, ele usou a palavra tetelestai, que significa sem dívida. Está pago, quitado. Aí ele morre. Mas só que a ressurreição é a essência do evangelho. Porque quando ele ressuscita, é a prova de que Deus aceitou o sacrifício. Deus aceitou o sacrifício, então a morte não pôde detê-lo. Aí ele ressuscita. E ele passa 40 dias com os discípulos. Para que os discípulos vissem isso. Irmãos, todos os discípulos morreram martirizados, todos, com exceção do João. Isso é muito importante, é uma informação muito importante, porque ninguém morre por uma mentira, irmãos. Ninguém morre por uma mentira. Não, vão morrer só para todo mundo acreditar que ele ressuscitou mesmo. Só doido que faz isso. Eles acreditaram porque eles viram a ressurreição. O apóstolo Paulo chega a dizer que se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé. Ele ressuscitou, irmãos, e tem mais, ele está em nós. Então deixa eu te falar uma coisa, tudo que morreu está debaixo desse poder da ressurreição. Entende? A ressurreição do filho da sunamita foi externamente, foi Deus veio, o Eliseu se colocou em cima dele, foi o poder de Deus. Agora, a ressurreição está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Jesus disse, quando eu chegar lá, que eu sentar no trono do lado do meu Pai, eu envio o Espírito Santo para viver dentro de vocês. Ele estará convosco, estará em vós para sempre. O poder da ressurreição está na sua vida, para sempre. Nada pode morrer na sua vida. Por isso que o crente não pode desistir de nada, porque ele tem o poder da ressurreição na vida dele. Diga glória a Deus. Irmãos, o evangelho vence a morte. Se eu estou envolvido com a pregação do evangelho, de alguma forma, vocês estão entendendo, irmãos, que o que eu estou pregando para vocês não é algo assim, olha, vem aqui que eu vou fazer um milagre na cabeça de vocês, vem, eu vou libertar vocês. O que eu estou pregando para vocês é, eu estou te oferecendo, na verdade a palavra, a fonte do milagre. O evangelho é a fonte do milagre, para a gente viver um estilo de vida de milagre o tempo todo. Se eu estou envolvido com o evangelho, eu estou no lugar do milagre o tempo todo. Meu Deus, eu estou no lugar onde os sonhos são realizados, porque eu estou fazendo a coisa mais importante para Deus. Eu estou no lugar onde nada morre, porque eu tenho a vida dentro de mim, o poder da ressurreição dentro de mim, e eu vou passar para o terceiro lugar. Isso aqui é tremendo demais. Quem quer mais recompensa? Já estava bom, não estava? Só essas duas? Mas ainda tem mais, diga glória a Deus. Quem ganha a alma, sabe o não é? A Bíblia diz que quem ganha a alma, sabe o Tem muita recompensa para quem ganha a alma, irmão. Tem muita recompensa para quem está envolvido por salvar a pessoa. Imagina o cara que investiu em mim. Pensa, um cara que era viciado, um cara que não queria saber nada de Jesus, um cara que fugia dele, eu fugia do Paulão, não é? Fugia, eu dava cano nele, mentia para ele, eu não queria saber. E o Paulão investindo em mim, acreditando, pregou o evangelho para mim, não é? Já pensou, irmãos? Hoje eu estou aqui pregando o evangelho. Pensa que loucura isso. Eu fico imaginando, né? Paulão nem sabe. Quando a gente chegar lá, que eu for receber meu galardão, o Paulão já tá rico. Porque tanta gente que a gente já ganhou para Jesus, não é? E o Paulão, irmão, o Paulão participou de cada uma dessas vidas que a gente ganhou. Quem está me entendendo? Isso é tremendo demais. A terceira coisa. Ela recebeu uma grande revelação. Diga uma grande revelação. Diga uma grande revelação.
Meu Deus do céu, isso me dá vontade de chorar. Olha o que diz aí 2 Reis 8:1. Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a sunamita, a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar 7 anos. Quantos anos? 7 anos naquela terra. E por isso, ela devia sair de lá com a sua família e ir morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou por 7 anos. Agora, irmão, que coisa tremenda. Eu acho tremendo isso demais. Porque, lembra que ela era rica? Agora, ela está envolvida com a coisa mais importante do universo. Ela está envolvida com ganhar almas. Deus realizou o sonho dela. Agora o sonho morreu. Deus ressuscitou o sonho dela. Já é suficiente, ela é rica. E o sonho realizado ressuscitou. Mas Deus vai fazer mais uma coisa por essa mulher. Ele vai revelar algo só para ela. Guarde isso. Deus chamou o profeta Eliseu e falou assim: fala para minha filhinha, a sunamita. Né? Chega a dar até ciúme. Assim, um ciúme santo. Eu imagino. Aí o Eliseu, como assim? Fala para ela que é para ela vender tudo que ela tem. Lembra que ela é rica. E é a melhor hora para vender agora, porque ninguém sabe do que vem por aí. Ninguém sabe dessa fome de 7 anos, dessa seca que vai vir, vai matar tudo, vai destruir tudo. Está tudo verdinho, está tudo bonito, não é? É agora. Diz para ela vender tudo. Quando a bichinha acabar de vender tudo, me fala. Porque aí eu vou mandar o castigo para Israel. O castigo por causa do pecado. Coisa mais linda. Aí, irmãos, beleza, depois que ela vendeu tudo, ela não está nem entendendo nada, mas beleza, o profeta, Deus mandou, para sair daqui, para vender tudo, Lá vai ela passar 7 anos na Filístia. Agora, irmãos, a coisa mais incrível é que a história dela é 2 Reis capítulo 4, ok? E aí, vai até ali, o versículo 11, mais ou menos, a história dela. Aí para a história dela e começa esses 7 anos de fome. Então, para você ter uma ideia, irmãos, fala que o profeta Eliseu estava um dia ali, com 100 alunos na escola, e aí todo mundo com fome e só tinha um pouquinho de pão. Aí ele faz a primeira multiplicação dos pães, porque crise. Outro dia eles estavam de novo numa aula, e aí era meio-dia, e não tinha nada para comer. O profeta chamou o servo dele e falou assim: rapaz, vai lá, vê se arruma alguma coisa para a gente fazer uma sopa, não é? Um ensopado para os alunos. E aí o cara foi e trouxe, sem querer, uma erva venenosa. Colocaram na panela, os caras começaram a comer e começaram a passar mal. Eliseu teve que orar e Deus teve que fazer um milagre ali. Não é? Os caras estavam comendo esterco de pomba e cabeça de jumento, que era uma comida impura. Está na sua Bíblia, você pode conferir. O caos da miséria absoluta chegou ao ponto de uma mãe comer o próprio filho. Está lá em 2 Reis, capítulo 6. Irmãos, do capítulo 4 até o capítulo 8, quando vai voltar a história da sunamita, olha a moral dela. Olha a moral dela. Vai voltar a história dela para concluir a história da bichinha. Né? Agora, irmão, enquanto está quebrando tudo, enquanto está tudo na miséria, está todo mundo sofrendo, ela está fazendo o curso de parapente na Filístia. Rapaz, só roupa de top, porque ela está cheia da grana, ela vendeu tudo muito caro, ela está, rapaz, só curtindo a vida. Por 7 anos, está acabando, ela está vendo, rapaz, ela só está com 1 milhão, ainda tem aí 1 mês para sobreviver. Né? Irmãos, pensa. Aí, finalmente, ela lembra da palavra profética: eu tenho que voltar. Mas, irmãos, Deus revelou um segredo para ela. Eu falei, a Ilza está aqui agora, eu falei de manhã, o seu Jair estava aí. Fiz o seu Jair chorar. Porque, irmão, o seu Jair me contou uma história que marcou minha vida. Não é? Quando eles venderam a fazenda, olha só, o seu Jair é um dos caras mais fiéis, um dos caras que mais investem no evangelho que eu conheço. Na verdade, vocês não sabem, mas todo esse prédio aqui, essa primeira etapa da obra aqui, não é? A gente vendeu um terreno que ele doou, não é? E tudo isso aqui, se você multiplicar por R$3.000 o preço do metro quadrado, só dessa parte aqui, você vai ver que foi muita grana na época, não é? Então, esse homem, ele vendeu uma terra, vendeu ali uma fazenda, o dinheiro estava no banco, e aí eles decidiram com a família tirar o dinheiro para ir para a Serra Pelada montar ali um dormitório. No caminho, ele vinha com o Júnior, pararam em Palmas para dormir.
E aí o seu Jair deu a ideia, em vez de ir para a Serra Pelada, não é? A terra do ouro lá e tal, por que a gente não monta aqui? Porque não tem nem hotel aqui ainda, não é? Estava começando a cidade. E eles pegaram aquela grana e compraram por 60 mil reais na frente do Palácio dos Girassóis, não é? Aquele terreno onde é o Hotel Girassóis hoje, né? Aquele Hotel Girassóis, o primeiro. Agora tem o Plaza, agora tem a pousada dos Girassóis, agora tem o Plaza, não é? Pensa bem, irmãos, por que eu estou te contando isso? Porque depois que eles pegaram o dinheiro do banco e fizeram esse investimento, alguns meses depois, eu não lembro exatamente como o seu Jair contou, mas veio o plano Collor, não é? Que prendeu o dinheiro de todo mundo. E agora eles têm o dinheiro na mão para fazer aquele investimento, compraram barato, construíram barato. Quer dizer, quem está me entendendo? Irmãos, Deus sempre vai contar segredos para aqueles que são fiéis, para aqueles que de alguma forma estão envolvidos na pregação do Evangelho. Anota aí, está aí a Ilza, é a minha. Graças a Deus que ela veio, porque eu estava falando, puxa vida, o seu Jair não veio, puxa vida, como que eu vou contar a história dele? Está aí a Ilza. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Quem quer ouvir o segredo de Deus? Eu lembro quando a gente veio para cá, para esse lugar, aí todo mundo, a gente vai para o fim do mundo, que horror, esse é um lugar terrível. Irmãos, ninguém sabe mais, não é? Essa rua aqui, ela só bombou desse jeito por causa da igreja, né? A van aqui, na verdade, é por causa da igreja, não é o contrário, né? Eu profetizo que daqui a alguns anos o pessoal vai dizer assim, aonde é a van? Na frente da Paz Church. Aleluia! Quando você está envolvido com a pregação do Evangelho, direta ou indiretamente, você recebe segredos. Porque olha só o que diz Romanos 16, 26. Me acompanhe aí. Porém, essa verdade secreta, irmão, está na sua Bíblia, o Evangelho. Olha só. Porém, essa verdade secreta, o Evangelho, foi revelada agora, por meio daquilo que os profetas escreveram, e por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Então o Evangelho é uma verdade secreta que foi revelada agora. Quando você conta essa verdade secreta para as pessoas que não sabem ainda, você revela isso, Deus te conta segredos a respeito da sua própria vida. Eu profetizo, irmão, a gente vai comprar terrenos que a gente nem sabia que lá perto ia ser o shopping. A gente vai comprar imóvel, a gente vai vender na hora certa, a gente vai, olha, eu vou te falar uma coisa, se a gente estiver envolvido com o Evangelho, irmão, nós vamos ter revelações tremendas em nome de Jesus. Aplaude Jesus bem forte, aleluia. Vou terminar. Eu sempre falo 3 pontos, mas não tem como eu não falar. O quarto é o melhor. Não, mas eu vou terminar. Eu vou deixar vocês ir embora. Eu não vou falar o quarto. Não, tá bom. Então. O quarto é o melhor. Vocês vão ter que ouvir o quarto hoje. Então, irmãos, o quarto. Qual que é a quarta recompensa que a Sunamita recebeu por se envolver, mesmo que indiretamente, na pregação do Evangelho, da salvação? Ela colheu até onde ela não plantou. Isso, irmãos, eu vou te falar uma coisa. A única pessoa na Bíblia que colheu sem plantar foi essa mulher. Vou te mostrar. Vamos ler comigo aqui. 2 Reis 8:3. Eu preciso que você me acompanhe aqui, por favor. Preste bem atenção. Quando passaram então os 7 anos, ela voltou para Israel. E ela foi falar com o rei, a fim de pedir que devolvesse a sua casa e as suas terras. Irmãos, a casa dela e as terras dela tinham sido invadidas. Agora, olha o que o rei está fazendo. O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Nesse momento, diga nesse momento, nesse momento, a mulher chega para fazer o seu pedido ao rei. Então Geazi diz, ó rei, aqui está a mulher, e aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou. Olha só que coisa tremenda, irmão. Aí a mulher chega, por ordem de Deus, ela chega de volta, não é? Liga para o palácio, com uns 6 meses de antecedência, só tem vaga para dia tal. Olha só, irmão, é um negócio doido. Só tem vaga para o dia tal, para falar com o rei. Tudo bem, eu vou esperar. Chega o dia tal, a hora tal. E a mulher ainda falou assim, olha, só vai ter um encaixe, ok? A agenda já está lotada, mas tem um encaixe. Se você chegar, tal, nesse horário, a gente pode te encaixar. Irmãos, e ela chega e tem alguém lá dentro. Quem é? É o Geazi,
que viveu toda essa experiência com Eliseu. Não é? Irmão, sabe, isso é estar no lugar certo, na hora certa. Isso só acontece com quem está envolvido com a pregação do Evangelho, ainda que seja indiretamente. Irmãos, aí quando ela chega ali, que alguém anuncia, está lá o Eliseu toma um susto com ela. Majestade, isso aqui é uma jesuicidência tremenda, porque a mulher de quem eu estou falando, a criança, o filho que eu estou falando, que já é esse rapaz aí, depois de 7 anos, está aí, chegaram aí. Aí o rei, irmão, pensa bem comigo, aí o rei, se fosse eu ia pensar assim, peraí, como assim? Só ela teve esse privilégio de não passar o que todos nós passamos? Quer dizer que até o profeta Eliseu e o Geazi, que sabiam disso, não tiveram o direito de sair? Eu imagino o Eliseu assim, né? Deus falando, olha, Eliseu vai ter uma fome de 7 anos, rapaz, vocês vão comer o pão que então. E aí, o negócio é complicado, então eu quero que tire só a sunamita. Eu imagino o Eliseu falando assim, Senhor, só uma perguntinha, eu não posso ir junto? Não, você não, só ela. Porque eu preciso de você aí para continuar pregando a palavra, não é? E aí, irmãos, quando essa mulher chega diante do rei, o rei está aí, peraí, só ela? Não, que privilégio é esse? Não, essa mulher é muito chegada, eu quero conversar com ela. E é isso que o rei faz, olha só. Então, versículo 6, o rei fez perguntas à mulher. Ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial, isso aqui é a melhor parte. O rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo que era dela e também o valor de todas. Agora, olha aqui, já não está bom? Já não está bom? Então, puxa vida, ela recebeu a realização do sonho. Tudo bem, o sonho morreu e tal, mas ela viu uma ressurreição. Maravilha, cheia de fé. Né? Ela recebeu um segredo, ela não passou por aquele sufoco que todo mundo passou, toda a nação passou. Não é? Agora ela volta e tudo que era dela, o rei devolve. Tá bom, não tá? Irmão, não tá tão bom assim, porque agora é uma terra, é uma fazenda que sofreu uma seca de 7 anos. Quem está me entendendo? Sofreu muito, está tudo destruído, tudo estragado. Olha o que o rei vai fazer. Então ele diz assim mesmo, ele ordena que seja devolvido tudo para a mulher, o que era dela, e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os 7 anos em que ela havia estado fora. Escuta bem, chama aí o ministro da fazenda e o ministro da agricultura do país, aleluia. Eu quero saber o seguinte, se essa mulher tivesse plantado durante 7 anos, plantado e colhido, quanto em dinheiro ela teria recebido? 50 milhões, paga ela. Porque se essa mulher teve esse privilégio, se Deus protegeu essa mulher desse jeito, eu vou pagar o que ela não plantou. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Irmão, isso não é um precedente para a gente não plantar, porque eu creio que ela não plantou na terra, ela não plantou fisicamente, mas ela plantou espiritualmente. E Deus recebeu aquela plantação como se fosse uma plantação física. Quem está me entendendo? Amém. Então fique em pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Os privilégios de nós estarmos no centro da vontade de Deus, pregando o evangelho da salvação, ganhando almas, ainda que seja indiretamente. Direta ou indiretamente, nós receberemos o mesmo galardão, aleluia.